Olá, muito bom dia. Você já ouviu a expressão empoderamento feminino? Ela não é nova, mas vou te ajudar. Segundo o dicionário Aurélio, empoderar significa dar ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso. O educador Paulo Freire foi o primeiro a traduzir o termo para o português e, para ele, empoderamento é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. A palavra nos últimos anos ganhou destaque nos movimentos sociais e hoje se fala em empoderamento feminino. Muitos não concordam com o empoderamento feminino, movimento em que a mulher toma poder para si, buscando se fortalecer e promover ações pela igualdade de gênero. Também podemos considerar o empoderamento como uma maneira da mulher tomar as rédeas da sua vida, tomando as decisões sobre ela e fazendo suas próprias escolhas. E você, o que pensa? Esta semana, o IBGE divulgou dados que revelam que as mulheres estudam mais que os homens e trabalham mais horas, principalmente nos afazeres domésticos, e recebem salários menores e têm menos cargos de poder. Os dados são referentes aos anos de 2015 e 2016. Mas apesar dessa defasagem de 2 anos, será que mudou muita coisa? Nossas convidadas de hoje são Verônica Dantas, que ela é presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, e Priscila Lapa, que é analista do Sebrae. O tema, o poder feminino. Muito bom dia e bem-vindas ao Ponto de Vista. Obrigada. Olha, eu faço a pergunta para as duas, saber o seguinte: por que o trabalho da mulher ainda não é realmente reconhecido pelos homens? Aliás, acho que, na minha opinião, é uma meia-culpa. Eu acho que as mulheres ainda não conseguem se reconhecer, né, com esse poder. Eu acho que ainda falta internalizar a importância do papel da mulher, a importância do trabalho dela e o quanto ela pode ser congraçadora, quanto ela pode ser aquela que vai convergir os interesses. Eu acho que ainda falta a mulher ter essa consciência. E, obviamente, você só consegue convencer os outros quando você está convencido. Então, eu acho que falta a mulher se sentir empoderada. Ela ter consciência desse poder que ela tem nas mãos. Sim, sim, ter consciência e agir como tal. Muitas vezes, em cargos de liderança, por exemplo, a mulher até nem se candidata, ela nem se arrisca, né, a concorrer a uma vaga de liderança, por muitas vezes achar que por muitas tarefas, muitos afazeres não vai conseguir dar conta, ou porque ela não conciliaria família e trabalho. Então, ainda tem uma questão muito mais interior, na minha opinião, do que exterior. E aí, obviamente, isso repercute na sociedade, na atuação, no mercado de trabalho, e os homens percebem isso, né? Historicamente, a gente sabe que tem, né, essa atuação masculina muito maior, determinados segmentos são historicamente masculinos, mas quando a mulher toma consciência, ela entende que ela pode, que ela é capaz, e aí ela começa a se arriscar mais, ela começa a concorrer e ela começa a perceber que é possível. Priscila. Cultural também, né? Então, a partir do momento que você não tem, né, valores difundidos desse poder feminino, obviamente, desde pequenas, né, elas não são educadas a acreditar nisso, né? Trazendo um pouco para o viés do empreendedorismo, isso é muito claro, né? No Brasil, a gente ainda não tem uma cultura empreendedora, né, fixa, assim, organizada, né, estabelecida, como outros países já têm. A gente vem melhorando muito, né? Muitas pesquisas mostram isso, como a gente está se tornando um país de mais empreendedores e empreendedoras, né? As mulheres também, né, crescendo nessas taxas de empreendedorismo, mas ainda, né, tendo que conciliar a sua atividade profissional, né, com começar um novo negócio sem ter conhecimento propriamente desse universo empreendedor e cumprir ainda o desafio, né, pessoal de todas essas tarefas que a mulher historicamente também acumula. Então, tem toda a cultura a ser vencida, de não ter uma cultura empreendedora estabelecida e esse desafio de se jogar em algo novo, né? Vou me arriscar, né? Empreendedor tem a ver com risco, né? E a mulher também não é muito trabalhada para isso, né? Ela quer segurança, né? A mulher busca isso desde a sua educação, né? Desde que é criança.
Tudo é cultural, né? Tudo cultural. Mas quando você fala em empreendedora, na realidade, assim, nós temos muitas mulheres que elas acabaram se tornando empreendedoras, talvez até mesmo sem saber disso, porque, por exemplo, assim, hoje, quantas famílias são sustentadas por mulheres? Tudo bem, você pode ter um trabalho onde você é empregado, é funcionário, mas aquelas mulheres que, de repente, tem ali são costureiras, tem o seu ateliê, aquelas mulheres que fazem bolo, doces e vende para fora, a mulher que é dona de um bar, a mulher que tem ali o seu fiteiro, quer dizer, você tem a sua lanchonete, e são mulheres que eu estou na luta, estou trabalhando porque eu tenho uma família para sustentar. Ela se descobre empreendedora, né? Não é o que a gente distingue, é meio conceitual assim, né? Distinguir o empreendedorismo por oportunidade do empreendedorismo por necessidade, né? Por oportunidade você se prepara, você visualiza ali uma oportunidade de mercado, diz, eu posso vender meu produto aqui. Essa tendência agora, por exemplo, da venda ambulante, que voltou com tudo, né? Com essa crise, por exemplo, das pessoas venderem alimento no sinal, né? Aproveitando esse engarrafamento aí que tem nas cidades. Então tem gente que observa aí uma oportunidade e se prepara, tem um emprego, aí diz, daqui a quanto tempo eu poderia, por exemplo, deixar o meu emprego para investir num negócio próprio, né? Então é aquele empreendedor que toma os passos de cada vez, se organiza para exercer uma atividade, né, como empresário. Por outro lado, tem aquele empreendedor que ele vai jogado pela necessidade. Então, é aquele que não tem nem tempo de se preparar. Ele se vê, e a empreendedora, é muito comum isso, a mulher vê que a renda da família não está sendo mais suficiente para cobrir aquelas despesas. Então, ela diz, eu preciso fazer alguma coisa, vou vender alguma coisa. O que é que eu sei fazer? O que é que eu poderia agregar de renda para a minha família? Então, quando ela se vê, ela já está empreendendo, ela já está vendendo um produto, ela já sabe fazer uma unha, sabe fazer um cabelo, e ela não tem muito tempo de pensar que tipo de modelo de negócio, né? Não vai para essa parte mais do planejamento, né? Então, isso acaba tornando, a pessoa se descobre empreendedora. Agora, claro, se ela puder unir essas duas coisas, ela se descobre por uma necessidade e ela parte para um planejamento, a tendência é isso se construir, né, como uma atividade muito concreta, que ela possa efetivamente viver daquela atividade, né, sem precisar acumular tantas atividades para trabalho durante todo o dia, uma jornada exaustiva, e ainda nos finais de semana empreende. Né? Ela começa a se organizar e viver de empreender, viver como empresária. Né? Como empresária. O mercado hoje, ele, por exemplo, assim, tem uma área de destaque para as mulheres? Complementando o que a Priscila falou, em relação à cultura, ainda engatinha. Eu acho que a gente ainda precisa ganhar mais espaços. Existe, sim, no mercado, historicamente, algumas áreas que a mulher ela consegue, né, reinar mais absoluta, né? A gastronomia, por exemplo, a moda, né? Temos destaques para a mulher em termos de números, de impacto, mas eu acho que a gente tem muito ainda a conquistar. Entende, Eliana? Inclusive, até falando sobre a diferença do empreendedor e do empresário, eu acho que a mulher precisa se empoderar também como empreendedora dentro das empresas, né? Ela poder efetivamente se considerar capaz de galgar outros cargos, de liderar, de chefiar, porque ainda temos uma minoria de empresários, de CEOs, de presidentes, de diretores, mulheres. Ainda é minoria. Quer dizer, será que passa pelo simples fato de que, além dessa questão cultural, mas a gente vê tantas mulheres hoje se destacando em tantas áreas, de que, por exemplo, assim, não, o homem faz melhor, não, eu vou deixar para ele. Será que é só essa questão da segurança? Poxa, mas será que você não é capaz, né? Das suas ideias, você não ter medo, você se lançar e falar, olha, eu tenho uma ideia que, de repente, por exemplo, eu poderia administrar uma empresa, poderia administrar uma cidade, ser melhor do que o que está aí. E voltando um pouquinho à citação que você fez de Paulo Freire, né? Você ser capaz de se sentir transformador de algo, você se sentir realmente com poder ao ponto de transformar uma realidade. E eu acho que a mulher precisa se descobrir no mercado, como você colocou, com esse poder de transformação. Porque se ela observa direitinho, ela já tem esse poder de transformação na família, ela já tem esse poder de transformação ao redor dela. Ela já consegue pessoalmente fazer isso, né? Além de ser mãe, além de ser esposa, filha, além de ser cidadã, ela também consegue atuar no mercado de trabalho com esse poder de transformação. Mas hoje poderia, por exemplo, assim, a questão da sobrecarga, porque se você sai para trabalhar
você tem a sua casa para você, a responsabilidade, a educação dos filhos, e que muitos homens ainda colocam assim, não, você quer, tudo bem, é bom, vamos dividir as despesas, também você vai ter o seu dinheiro, mas e a casa? Quem vai tomar conta dos filhos, quem vai cuidar da educação, quem vai, os afazeres, enfim, talvez muitas às vezes não querem se lançar porque eu não vou aguentar. E abre mão até, né? Historicamente, a mulher abre mão. Não estabelece os limites, né? Não coloca essa divisão de tarefas em casa. Olha, não vai dar para fazer tudo, porque eu vou precisar também, né? Ter a minha carga horária para mim. À medida que a mulher vai tendo informação, eu acho que isso também vai mudando, Sim. né? Eu acho que a gente está vendo aí o crescimento das mulheres, o nível de escolaridade das mulheres já se tornando maior do que os homens. Então, isso é um movimento, né? A gente vive exatamente um momento de mudança. Isso. E eu acho que se a gente estivesse conversando daqui a 10 anos, a gente já ia poder começar a contabilizar um pouco mais de mulheres conquistando cargos de gerência, que são aqueles que exigem um nível de escolaridade, né, maior. Hoje, nas micro e pequenas empresas, tem pesquisas que mostram que as mulheres só ocupam cargos de gerência nesse tipo de empresas, as empresas menores, 40%, né, quando, na verdade, elas podem muito mais do que isso, né, quando elas podem desbravar, né, muito mais do que 40%, né, apenas de cargos gerenciais em empresas pequenas, até porque grande parte das empresas pequenas hoje são ou foram criadas por mulheres, né, ou elas são geridas, assim, são fruto de iniciativa de mulheres, né? Então, seria natural que elas também ocupassem, né, mais cargos gerenciais, né? Mas isso está mudando, eu acho que isso é uma onda, né, crescente de mudança, as mulheres estão sabendo melhor o que querem, né? A gente pensando do ponto de vista do empreendedorismo, né, falando mais propriamente disso, tem toda essa questão da habilidade, né? Da pessoa dizer assim, eu não vou empreender porque eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade para vender nada, eu não sei vender nada, eu não sei fazer nada. E aí quando você traz essa mulher para uma realidade de planejamento, você, né, diz, vamos fazer uma oficina aqui para imaginar o que é que você poderia fazer. Sai tanta coisa. Quando ela se vê, ela diz, poxa, isso aí eu nem me reconhecia. Às vezes o que acho que não falta é, por exemplo, assim, ela se descobrir do que ela é capaz de fazer, né? Como se tivesse assim, ter alguém que desse uma consultoria para dizer assim, olha, Verônica, quais são os seus talentos, do que você gosta de fazer, você pode investir nisso, porque às vezes a gente só pensa assim, o que o mercado está pedindo? Porque você pensa em algo que eu preciso trabalhar para ter remuneração para sustentar a família, né? E às vezes você vai fazer algo que você não gosta. E a oportunidade é a gente que faz, né? Assim, não adianta você empreender numa área, né, só que porque tem uma tendência muito grande de dizer assim, o que é que está dando dinheiro? E às vezes esse não é o melhor caminho, né, para você empreender. É óbvio que você precisa estar antenado. Por exemplo, na mudança de comportamento do consumidor. O consumidor hoje não quer percorrer longas distâncias, ele quer comodidade. Então isso é uma tendência que você pode aplicar a qualquer área, né? Você pode aplicar isso para qualquer tipo de serviço ou produto que você vá vender, que você vá, né, empreender. Mas aí você precisa descobrir aquilo que você é capaz de fazer, né? Aquilo que você, né, seria uma grande oportunidade para você, né, como pessoa, como profissional. E vendo a mudança do mercado, como você falou, Priscila, em relação à mudança do comportamento, a mudança cultural, estamos num momento bom, né, para que possamos discutir essa temática. A percepção já começa a mudar das próprias mulheres, dos homens, né? Eu sou fruto dessa mudança. A ADVB, ela completa esse ano 20 anos, Eliana, e eu sou a primeira mulher a assumir a presidência. Isso é uma conquista que eu compartilho com todas as mulheres, na verdade, né? Porque se em 20 anos sempre foram homens, isso quer dizer que novos tempos se descortinam. É a nossa fase, é a nossa época. Rompe, né? Rompe uma barreira para poder aceitar, né? Vão aceitar uma mulher e as ideias, né? Sim. Um olhar. Um olhar diferente, que muitas vezes a gente tem ideias melhores do que os homens. Olha, e você que está em casa, costuma reconhecer o trabalho de uma mulher, seja ela esposa, mãe, filha, avó ou irmã? Ponto de vista volta no próximo bloco. Enquanto isso, você fica pensando. Até já. O poder feminino, este é o tema do ponto de vista deste sábado. Nossas convidadas são Verônica Dantas, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, e Priscila Lapa, analista do Sebrae.
Verônica, quando a gente fala assim, presidente da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing, você acabou de dizer ainda há pouco que em 20 anos você é a primeira mulher a ser presidente da associação. Quer dizer, e ainda é um mundo assim muito, muito masculino, né? Não dá para a gente dizer machista, mas muito masculino. E que tipos de dificuldade, por exemplo, as mulheres enfrentam para poder chegar aonde você chegou? Como conversávamos antes, a primeira dificuldade é interior, é você acreditar que é possível, né? A segunda dificuldade é a oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade fica muito restrita ao universo masculino. E a terceira, que a grande maioria ainda, embora já tenhamos números que revelam o crescimento da qualificação, mas ainda a qualificação para determinados cargos de liderança. Então, eu acho que esses 3 pilares são as maiores dificuldades. Existem outras tantas de acordo com as áreas. Em marketing e vendas, né, principalmente, eu acho que é interior, é interna. É você acreditar que pode e você perceber na oportunidade dessa liderança um cenário de transformação. De você colocar suas ideias e você, inclusive, trazer para junto. Né? Inclusive, eu gosto muito dessa expressão de você unir, de você congregar. Então, nós não queremos competir, nós queremos, na verdade, igualdade de oportunidades. Então, quando você traz para junto, você consegue perceber que somos complementares. Eu acho que não existe, né, quem é melhor ou quem não é. Existe, muitas vezes, desigualdade de oportunidade, mas as barreiras, a primeira delas é interna, é você acreditar que pode. Quando a gente fala em marketing, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, ele teve uma frase, né, no próprio, da campanha dele, que marcou muito. Eu sempre penso, você pode. Né? Sim, você sim. pode, nós somos capazes. Às vezes um empurrãozinho, ou às vezes, olha, às vezes a gente se apoia muito em algumas pessoas que, no lugar de levar a gente para frente, é para trás, ou então você vai ter tantas dificuldades, mas você pode, você é capaz. Isso, a questão da segurança, né? Muitas vezes, e aí existe entre as mulheres essa percepção, né? Na hora de escolher um líder, eu vou escolher o homem porque me retrata a segurança, me expressa a segurança. Ainda existe esse pensamento. Então, a questão da segurança, que a figura masculina dá, será que a mulher, como líder, eu vou ter essa segurança, ela vai conseguir conduzir, né? O próprio, muitas vezes, machismo da mulher. Né? Ela achar que, enfim, não, quem tem que ocupar determinado cargo é o homem. Né? Eu não vou escolher, ou eu não vou indicar uma mulher, ou eu não vou votar numa mulher, ou não vou me candidatar, enfim, né, a uma determinada vaga de liderança, porque o homem ele vai desempenhar melhor, porque ele vai viajar, enfim, quando a gente fala de marketing, vendas, a questão da exposição, da imagem, a questão da conciliação dos compromissos, a mulher tem, como você disse, né, uma série de compromissos, e muitas vezes na família não tem esse apoio. Então, acho que são essas todas as barreiras, mas se ela acredita que pode, se ela percebe que ela é capaz, aí você vai atrás do que você quer. O que é bom a gente frisar aqui, por exemplo, assim, esse empoderamento, esse poder que a mulher tem, que ela precisa descobrir, que ela é capaz, que ela pode, não é feminismo. Não. Né? Isso não é uma bandeira, né, de feminismo. Não, de forma nenhuma. Eu acho que a mulher pode olhar para as suas habilidades, né? Por exemplo, para ser um empreendedor, você precisa ter algumas habilidades, que aí os homens naturalmente acabam se tornando mais referência no empreendedorismo, por essa habilidade de correr mais risco, né? O homem tem mais esse traço, né, próprio de personalidade, de formação masculina. Mas a mulher precisa acreditar que ela é capaz de desenvolver isso também. Né? O empreendedor não é aquele que corre qualquer risco, ele corre risco com uma certa segurança, planejado. Ele tem que ter uma flexibilidade para... Né, aprender a dizer, não quero só aquele trabalho fixo, com horário fixo, ganhando fixo. Mas você vai trabalhando um planejamento de modo que você vai conquistando coisas também. E uma questão muito importante no empreendedorismo hoje, que é muito característico da mulher, é a capacidade de resolver problema. Quem são as empresas que estão despontando aí no mercado de maneira muito, né, muito forte? São as empresas capazes de resolver problemas específicos. Né, são as famosas startups, né, essas empresas mais voltadas principalmente inovadoras, né, inovação, tecnologia, elas têm feito tanto sucesso porque elas conseguem de maneira simples resolver um problema que está ali, muito latente na sociedade e que até então as empresas, às vezes, com esse modelo muito complexo de gestão,
não conseguem resolver de maneira tão rápida. Burocratizam tanto e as mulheres são muito práticas, Isso. né? E aí, então elas acabam levando essa praticidade. De resolver problema. Quem melhor para resolver problema do que a mulher, que está ali no dia a dia, Multifacetada, gerenciando né? risco, receita, o que... Eita, entrou menos dinheiro. O que é que dá para fazer com menos dinheiro esse mês? Que tipo de promoção eu poderia criar? Que cortes de despesas eu posso fazer em casa? Então, empreender não é muito diferente disso, né? E aí a mulher precisa acreditar nessa capacidade dela. Nós mulheres já temos essa experiência como donas de casa, né? De você Exatamente. administrar uma casa, você pode se lançar. E com isso, eu também quero colocar o seguinte, que não é nenhum desmérito, muito pelo contrário daquela mulher que opta, não. Eu quero só ser esposa, eu quero ser dona de casa, eu quero cuidar da minha casa, administrar uma casa, porque também não é fácil administrar casa. E fazer isso da melhor maneira, né? E da melhor maneira. Isso é muito louvável, é uma opção. Mas é importante que a mulher saiba que você pode isso e você pode muito mais aplicar tudo que essa gestão que você faz dentro de casa, Isso. lá fora, né? Num negócio que você possa montar e não ter que ficar dependendo de uma pessoa. Exatamente. E o que se vê muitas vezes como fator de insegurança, como uma barreira, as multi-habilidades da mulher, eu vejo como grandes possibilidades. Eu vejo como um fator extremamente positivo, né? E uma ferramenta a mais. Muitas vezes os homens, e aí a gente não pode generalizar, obviamente, mas a grande maioria consegue resolver um problema de cada vez, né? E as mulheres, elas conseguem conciliar. Um outro fator muito importante que eu considero que a mulher tem as suas vantagens é a inteligência emocional, né? A mulher consegue lidar com resoluções de muitos problemas, ela consegue lidar com emoções das mais diversas e cumprir os seus objetivos. Então, é uma característica muito preciosa para o mercado, né? Você conseguir conciliar todas as suas tarefas, todas as exigências de capacitação, de qualificação que você precisa ter para desempenhar determinada função e, ao mesmo tempo, gerir as suas emoções, mediante os desafios, mediante as crises, as dificuldades de relacionamento no ambiente empresarial, com as suas dificuldades pessoais, com a família. Então, eu só considero pontos positivos para a mulher estar na gestão e na liderança. Priscila, quando a gente fala, por exemplo, assim, o governo hoje, de uma forma geral, as linhas de crédito que tem, elas não tem essa separação se é para homem ou se é mulher, mas como se fala muito em programas, às vezes específicos voltados para as mulheres, existe algum programa, por exemplo, assim, a mulher que quer ser empreendedora, não, mas eu queria uma ajuda, eu queria uma luz, eu penso em tal negócio, mas eu não sei se é isso, não sei de quanto preciso, tem uma linha de crédito, alguma coisa específica voltada para as mulheres? O que existe hoje, muito difundido, é a questão da educação empreendedora, né? De você planejar da melhor maneira possível um negócio, seja homem ou seja mulher. Pensando em linha de crédito, né? Que é o que todo mundo que quer começar um negócio pensa, tá, eu não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou começar um negócio se eu não tenho dinheiro, reserva nenhum, eu não tenho de onde tirar, né? Então, o primeiro pensamento é o quê? Vou pegar emprestado num banco, num agente financeiro. Existem linhas de crédito hoje para micro e pequena empresa, né, para microempresário, para a pessoa que não tem ainda o CNPJ, não se formalizou, né, como empresa, mas ela quer levantar o dinheiro justamente para começar o seu negócio. Então, a gente tem alguns bancos públicos, né, tem o Banco do Nordeste, é a principal referência, que não é tão simples, porque o empreendedor precisa se organizar. Ainda que você não esteja formalizado, você ainda não tenha lá seu registro como empresário, você precisa dizer, olha, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Porque ninguém vai emprestar dinheiro sem saber que você vai ter um retorno. Né? Nem que seja R$100. Precisa de segurança. Então, você precisa organizar minimamente a sua ideia de negócio, dizer o que é que você imagina vender, qual é a taxa de lucro que você imagina que vai ter. E, para isso, você precisa de orientação. Né? Então, o Sebrae tem a própria unidade do Sebrae Recife, a gente tem 8 unidades no estado inteiro, e tem uma rede de parceiros. A gente tem a Sala do Empreendedor nas prefeituras. A maioria delas hoje já tem, né, esse atendimento para o empresário, para que você vá em busca desse dinheiro para começar, mas você tenha a educação financeira para saber gerir bem esse dinheiro, porque muitas vezes você confunde o dinheiro pessoal com o dinheiro que você vai usar na empresa. Você está com uma dívida e usa esse dinheiro para cobrir uma dívida pessoal e não usa na empresa. Né? Então, é um risco. Às vezes, o crédito deixa de ser um remédio, deixa de ser uma solução para se tornar um novo problema, né, que a pessoa vai enfrentar. Então, quanto mais você conseguir se organizar para ir em busca desse recurso, para poder se organizar como empresário, melhor. E aí, hoje, não tem uma linha que a gente, né, trabalha específica para o público feminino. Mas existe uma série de atendimentos que o Sebrae faz
que tem como público preferencial as mulheres. Por exemplo, as mulheres hoje empreendem muito na área de beleza, né, de salão de beleza. Teve um monte de mudança agora na legislação sobre como você contratar seus funcionários. Pode ser vários empresários ali associados para montar um salão, que a gente chama de salão parceiro. Então, toda essa orientação jurídica, né, contábil e essa organização da empresa pode ter um atendimento diferenciado para a mulher no Sebrae. Agora, específico para o crédito, não. O que precisa é você ser um empresário organizado, seja homem, né, ou seja mulher. Ou seja mulher. Que, por um lado, eu até acho interessante e gosto da ideia de você não ter, assim, tanta separação. Né? Você quer ser um empresário ou empresária, né? As regras são as mesmas para os dois. Então, né? Tem que ir em frente na luta. Você falou ainda há pouco de algumas dificuldades, né? Em termos de marketing e de venda. Esse ainda é um mercado, a gente pode dizer que é um mercado assim, dominado pelos homens? Ainda, Lena, ainda. Eu sou otimista, eu acredito que isso está mudando e vai mudar, né? Eu estou tendo a oportunidade, né, de poder divulgar, difundir essa mudança, mas ainda assim, a área de marketing e vendas, ainda os homens dominam. E aí uma outra questão que o IBGE também divulgou, a questão do salário. Que as mulheres ainda ganham menos. Muito pela questão do nível de escolaridade, né? Que se historicamente os homens tinham mais acesso ao ensino superior, né? Aos pós-graduações, eram dominadas, né, praticamente pelos homens, e aí eles acabavam tendo essa diferença salarial justificada, né, por esse nível de escolaridade. Mas isso está mudando e já tem dados que mostram que com o mesmo nível de escolaridade, ainda assim, né, rendimentos diferentes. E tem uma justificativa, porque eles têm a mesma escolaridade, ocupam a mesma função, podem até ter o rendimento, né, empresarial ser igual, mas o homem está ganhando muito mais do que a mulher. Porque geralmente quem faz as regras são os homens, né? Então eles vão fazer. Eu acho que é cultural, é a questão cultural mesmo. Essa visão. Muitas leis que vêm para beneficiar as mulheres são criadas por homens e aí não tem o trato necessário, né? Não tem o cuidado necessário para estar lá escrito no texto da lei aquilo que reflita realmente a realidade da mulher. Então, é porque os cargos de poder ainda são muito masculinos, né? Então, quem cria as regras, quem faz, né, os critérios ainda são muitos homens, né? Então, acho que a gente também tem que, à medida que isso for mudando, a gente vai conseguindo ter mais equidade nisso aí também, né? Bom, a semana ela foi marcada por várias ações, por vários lançamentos de projetos, de programa, tudo voltado para a mulher. Mas, na realidade, não é uma guerra, não é uma briga de sexo. Eu acho que é só uma questão assim de você saber, independente de ser homem ou mulher, que você pode fazer, que você é capaz de fazer, que você tem a luta para ocupar o seu espaço, que existe espaço para todos, certo? Mas, no caso, nós mulheres, você precisa aprender que você saber e ter essa consciência que você pode, que você tem esse poder, descobrir do que você é capaz. Para encerrar o programa, uma palavra de incentivo, primeiro Verônica, depois Priscila. Que todas as mulheres tenham essa consciência, que desenvolvam essa consciência de que podem, de que o poder está dentro de cada um de nós e que a gente precisa aproveitar as oportunidades para exercer as nossas habilidades e esse poder. E o empreendedorismo pode ser considerado um remédio, né, para libertar a mulher de relações opressoras, né, que oprimem a mulher, que colocam ela numa relação de dependência e ela não começa a não enxergar o mundo, todo o potencial que ela tem para explorar no mundo. Então, o empreendedorismo, né, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, né, para a atividade empreendedora, mas é um caminho para você se descobrir, para você conseguir, né, ter uma vida melhor, você buscar a sua realização como pessoa, né, como indivíduo, sobretudo. E nada como existe coisa melhor do que a liberdade, a independência financeira. Olha, o Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, um ótimo dia para vocês. Aproveitem ao máximo o final de semana e a gente se encontra no próximo sábado.